Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa aula de número 8 de Introdução às Epístolas Gerais. Essa é a terceira aula da primeira epístola do apóstolo João. Na aula passada nós falamos sobre o capítulo de número 3 e pudemos ver o que o apóstolo João quis dizer com relação à diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E agora, no capítulo 4, dando continuidade, nós vamos tentar entender o que João quis dizer sobre provar os espíritos. Esse capítulo de número 4, João, ele vai dar uma ênfase maior para o grande problema, pelo qual ele escreveu, essa epístola, o grande problema que estava acontecendo no meio dos cristãos, onde na primeira aula dessa epístola a gente viu que um movimento chamado gnosticismo estava atacando o verdadeiro evangelho, tentando desvirtuar muitos cristãos da sua verdadeira fé. Bom, quando nós olhamos para o capítulo 4, se você quiser abrir comigo o capítulo de número 4 aí na sua Bíblia, nós vamos verificar que João, nos seus primeiros versículos, ele diz assim: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Vamos tentar entender o que João está querendo dizer aqui. Essa expressão, provai o espírito, os espíritos, essa palavra espíritos não quer dizer, ele não está se referindo sobre demônios. Ele não está dizendo sobre espíritos imundos. João está dizendo sobre o espírito humano. Vamos tentar entender aqui novamente o que está acontecendo. Havia muitos falsos profetas, como ele menciona aqui, muitos homens que estavam pregando o gnosticismo. E uma das mensagens do gnóstico é: Jesus Cristo, ele não tomou a forma humana. Como a gente já falou na aula de número 1 de 1 João. Para o gnóstico, toda a matéria é má. Como é que, na ideia gnóstica, como que pode Jesus Cristo ser divino tomando a forma humana? Então, João está dizendo que, olha, provem os espíritos, ou seja, provem essas pessoas que estão pregando o evangelho. Se eles disserem que Jesus não veio em carne, ou seja, que ele não se tornou homem, não se tornou humano, que ele não tomou a forma humana, não houve a encarnação, se eles não concordarem com isso, então eles não são de Deus. Então, quando João está dizendo provai os espíritos, ele não está falando de uma possível possessão demoníaca, e aí o indivíduo conversar com o demônio e dizer: fala aí, demônio, repita comigo, fala lá, Jesus veio. Não é isso que ele está dizendo. Há muita confusão em alguns segmentos, algumas posições teológicas que pensam que esse provai aos espíritos, esses espíritos são demônios, e não são. É o espírito humano. É provando se aquele indivíduo lá ele é um gnóstico ou não. Porque se ele não confessar que... Essa expressão confessar é crer. Se ele não crer que Jesus tomou a forma humana, ele é um gnóstico. E se ele é um gnóstico, então ele não é de Deus. E se ele é um gnóstico, então ele é inimigo da verdade. Ele é um inimigo de Deus. É isso que João está querendo dizer. Então isso tem que ficar muito claro na leitura desse texto. Não é nenhuma possessão demoníaca, não é dar uma palavra de autoridade, de ordem, para que o demônio confesse Jesus
que Jesus veio em carne. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com relação a isso. Então isso tem que ficar muito claro nessa leitura. Muito bem. Então, João, ele pede para que a igreja, a comunidade para a qual ele está escrevendo, observem se nesse discurso, nessa pregação, né, se nessa conversa, esses pregadores estão confessando Jesus Cristo da forma correta, ou se estão iludindo-os, dizendo que Jesus não tomou a forma humana. Como a gente falou na aula de número 1, uma das ideias centrais do gnosticismo era essa. Né? Jesus Cristo não pôde tomar a forma humana porque a forma humana é material. E a visão gnóstica entende que a matéria ela tem o mal contido nela. Né? Então a gente já falou sobre isso na primeira aula. Se você ainda não assistiu essa primeira aula, você vai ver a introdução dela que foi comentado sobre isso. E aí, o versículo de número 6 diz: nós somos de Deus. Nós quem? Os cristãos aos quais, antes dos gnósticos aparecerem dentro do cristianismo, já haviam aceito o evangelho, né? Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro, ou seja, os que pregam o verdadeiro evangelho e os que pregam o evangelho falsificado. No capítulo número 4, ele volta a tratar do amor. Né? João é um apóstolo que enfatiza muito a questão do amor, né? O amor a Deus, o amor ao próximo. Né? Ele volta a enfatizar sobre o amor. Capítulo número 4, versículo de número 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Versículo 19 e 20. E 21. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus também ame o seu irmão. E aqui, eu queria, antes de nós passarmos para o capítulo de número 5, para concluirmos a nossa aula, nesse capítulo 5, amar ao seu próximo. Irmãos, Jesus Cristo ele nos ensinou sobre o amor ao próximo, né? Como o segundo mandamento. E você vê que no versículo 21, João diz assim: quem ama a Deus, ame também o seu próximo. Não é um sentimento pelo qual o indivíduo ele tem que esperar Deus fazer com que ele ame alguém. É um mandamento. Ele tem que amar. É o que Jesus Cristo ensinou. Ele disse, é fácil você amar os teus, mas eu vos digo que vocês têm que amar os que não vos amam. Vocês têm que amar os vossos inimigos. Vocês têm que orar por eles. Vocês têm que perdoar os vossos perseguidores, os que vos ofendem. Então, notem que isso ele parte do indivíduo. Quando o indivíduo entende que ele precisa amar o seu irmão, independente se esse irmão o defraudou, se esse irmão o ofendeu, e quando ele entende dessa necessidade, ele busca então em Deus para que Deus possa o ajudar, o curar, o tratar, aí sim, Deus vai trabalhar nesse coração, nessa mente, nessa situação, vai promover o momento para que haja então
a restauração dessa comunhão. Mas muitas pessoas têm pensado o quê? O indivíduo me ofendeu, é ele que tem que me pedir perdão. Se ele me pedir perdão, eu peço. E isso não é o que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que o amar ao próximo é um mandamento. Eu devo buscar amar essa pessoa. Tem que partir de mim. E se há alguma dificuldade nessa questão, a partir do momento que eu me predisponho a perdoar, a reconciliar, a restaurar, é lógico que Deus vai ajudar. É lógico que Deus vai ajudar. Mas nós temos que entender que amar ao próximo é um mandamento. Não é esperar Deus fazer aquilo que eu tenho que fazer. Não é Deus que ama o meu próximo por mim, é eu que amo o meu próximo. Então, nós temos visto que em algum momento o mandamento do amor ao próximo ele tem sido negligenciado no nosso meio. Nós estamos vivendo dias difíceis onde o amor se esfriaria. O próprio Senhor já disse isso. Mas nós devemos alimentar esse amor ao próximo. Uma das formas, irmãos, que eu vou dizer para vocês como um conselho. Quando nós começamos a orar pelas pessoas com as quais nós temos dificuldades de perdoar, de amar, porque essas pessoas talvez a gente fique sabendo que vivem falando pelas costas, vivem falando mal da gente, né? A melhor maneira de nutrir esse sentimento que Jesus está falando na sua palavra é começarmos a orar abençoando essa pessoa. Começarmos a orar pedindo a misericórdia de Deus para essa pessoa. O nosso coração começa a ser transformado. Então notem que isso Deus não vai fazer por nós. É nós que temos que fazer para que Deus então possa agir em nosso coração. Então João termina esse capítulo 4 falando novamente sobre o amar ao próximo e não odiar ao próximo. Como pode um cristão odiar o seu irmão em Cristo? Se ele diz que ama a Deus que ele nem viu, ele crê pela fé em Deus, como é que ele então, ao seu irmão que ele vê, ele não vai amar? Se ele ama o que ele não vê, ele tem que amar o que ele vê. Então, essa é a mensagem final do capítulo 4. O capítulo de número 5, que é o nosso capítulo final, João continua falando ainda relacionado ao perigo do gnosticismo. E os 7 primeiros versículos que nós vamos fazer a leitura aqui vêm para desconstruir a ideia gnóstica que estava sendo pregada. Então, João diz assim: todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, olha só, ele já está refutando a ideia gnóstica. Porque para o gnosticismo, Jesus é apenas um homem e que o Cristo, se manifestou em Jesus, foi por um breve período de tempo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aqui ele volta à ideia gnóstica. Porque o gnosticismo entende que Jesus não tinha divindade. Então, João está dizendo, bom, quem vence o mundo, senão os que creem que Jesus é divino? Essa é a colocação de João. Aí, versículo 6 diz assim: e este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. Esse é o Espírito que testifica, porque o Espírito é a verdade. Uma dos pensamentos do gnosticismo
e que era defendido por Cerinto, talvez o patriarca dessa heresia. Cerinto dizia que Jesus era um homem normal e que no batismo dele nas águas, o Cristo, o Espírito de Cristo, o Cristo divino, veio e começou a agir sobre Jesus, sobre a humanidade de Jesus. E que ajudou este Jesus no seu ministério. Mas que quando Jesus estava na cruz, esse Espírito divino de Cristo se retirou dele. João está dizendo, olha, quem pensa dessa forma é um herege. Por isso que ele usa a expressão, este é aquele que veio não só por água, mas por água e sangue. Porque a ideia gnóstica é que por um momento entre o batismo nas águas e a crucificação, por isso que a expressão sangue, quando Jesus derramou seu sangue na cruz, ele se retirou. João está dizendo, de maneira nenhuma, ele é divino até a sua morte, até derramar o seu sangue. Lá estava o Cristo homem e o Cristo Deus, naquela cruz, morrendo pela humanidade. A ideia de que por um momento Jesus Cristo foi o portador da divindade, apenas por algum momento, ela é uma ideia herética. Então João está refutando essa ideia. Todo leitor que está lendo no primeiro século está entendendo o que João está falando. E está entendendo, olha, não sigam esta seita. Eles não são dos nossos. Eles se introduziram, mas eles são falsos. Eles não são de Deus e eles estão deturpando a palavra de Deus. O versículo 7 diz assim, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Esse é um dos textos que defende a Trindade. João, embora esteja defendendo aqui a divindade de Cristo, né, mesmo na sua humanidade, como ele vai falar no versículo 8, ele também afirma ou reafirma a ideia de que o Espírito Santo também é Deus. Muito bem. O capítulo de número 5, João traz as suas orientações finais, exortando, relembrando que o mundo está sendo influenciado e controlado pelo espírito maligno, por isso o mundo jaz no maligno, que no mundo haverá pessoas que não vão aceitar o Evangelho e que vão odiar os que creem no Evangelho e que não vão concordar com o Evangelho, mas não era para eles ficarem admirados ou se assustarem. Era para eles olharem para como que estava a fé deles e não perderem essa viva esperança. Capítulo de número 5, versículo de número 13. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Ou seja, não se deixe ser enganados, porque esta mensagem que nós pregamos, porque nós ouvimos e testemunhamos da palavra que se manifestou em nós, o verbo vivo, que pudemos tocar, essa palavra nós recebemos dele, ouvimos da boca dele. Essa palavra é a única que levará o homem para a vida eterna. É a única que livrará o homem da condenação eterna. Não se deixe ser enganados. Permaneçam nesta fé. Permaneçam nesse ensino que nós já vos ensinamos. 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é Deus. Jesus Cristo é o centro, meus irmãos, do Evangelho. Existem denominações crescentes no nosso meio que não acreditam que Jesus é Deus,
que Jesus é uma criatura, que Jesus foi um ser criado por Deus. Irmãos, são os gnósticos modernos, os que pensam como os gnósticos, que não acreditavam que Jesus Cristo, homem, era divino. João está dizendo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jamais perca essa esperança, meu irmão. Você que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é Deus e que nele está a vida eterna para todo homem que crê. Se você é um destes, não deixe ser influenciado por qualquer outro evangelho que não tenha Jesus como centro da sua verdade. E se você que talvez está assistindo e que não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a esse mundo para dar vida eterna ao homem, eu te aconselho a aceitar a Ele, porque é somente através de Jesus Cristo que o homem tem a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, em nome de Jesus.